Muito bem, irmãos, que bom nos reunirmos novamente para esse momento de encontro. É um encontro mensal de formação. Vamos ficar de pé. Esse encontro que todo mês nós temos é a oportunidade de nos formarmos, de crescermos na nossa fé. E hoje, então, queremos, da mesma forma, pedir a Deus que nos acompanhe, nos ilumine, nos dê a graça de acolher bem a sua vontade, de entender um pouquinho mais sobre a vida da nossa igreja, sobre o que Deus pede de cada um de nós. Então fazemos esse momento de oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesse tempo pascal que estamos vivendo, confiando na presença de Jesus Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida, vamos cantar então esse canto pascal. Ressuscitado, vivo entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Lembrando dessa comunhão que existe entre as comunidades da nossa paróquia, hoje nos unimos à comunidade São José Operário, né? Que está celebrando o seu tríduo, vai celebrar seu padroeiro nesses dias. Então vamos pedir por essa comunidade irmã e olhando para a imagem de Nossa Senhora, vamos pedir a presença de Maria aqui conosco também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sentamos. Tem um lugarzinho bem aqui na frente para você. E olha que hoje eu não estou para falar muito, viu? A gripe me pegou esses dias e aí daqui a pouco começa a tosse, daí tem que parar e vocês falam. Muito bem, gente. Temos esse costume, então, de nos reunirmos sempre. No mês passado eu não estava presente, vocês estavam? Quem estava? Qual foi o assunto? Campanha da Fraternidade. Foi com o juniorista Josimar, né? Hoje nós temos um outro tema. O Padre Valdenir pediu que a gente tratasse alguns temas aí,
Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que significa pastoral de conjunto. Já ouviram falar desse negócio? Já? Então não precisamos mais. Qual é a ideia que a gente tem quando fala de pastoral de conjunto? O que vem a ideia? O que significa? Um ajuda o outro, o que mais? Trabalho em equipe, a unidade, caminhar com sintonia. Eu começaria, tudo isso está certíssimo, eu começaria dizendo o seguinte, para a gente fazer uma, não é distinção, mas entender um pouquinho o que é evangelização e o que é pastoral. Evangelização e pastoral são ações que caminham juntas e estão integradas. Elas são distintas, mas elas se completam. Ó Deus, vós sois poderoso e nos dais alegria do encontro com os irmãos e as irmãs. Ô glória! Ao redor de vossa palavra, dai-nos, portanto, a força de realizar nossa Páscoa no dia a dia, em comunhão com todos. Por vosso Filho, Espírito Santo. Amém. Ok. Eles estão nos ouvindo? Não. Mas nós estamos ouvindo eles. Só para a gente entender um pouquinho, a evangelização, a gente olhar ali para o texto bíblico, né, que é um pedido evangélico, ide e proclamai o evangelho. Evangelizar é a missão de todos nós, é a missão de toda a igreja. Todos nós temos essa missão de ir e de proclamar o evangelho, de ir e anunciar. A pastoral tem essa missão de evangelizar. A pastoral assume esse compromisso de evangelização, entende? Então, a pastoral ela se concretiza quando nós fazemos aquilo que o texto bíblico nos diz: ide e fazei discípulos. A pastoral tem essa missão de arrebanhar pessoas, de envolver pessoas, e aí o Padre Jordan gostava muito dessa ideia, né, de envolver as forças vivas da sociedade, né, formar a pastoral como um grupo de pastoreio que vai evangelizar. Não sei se dá para entender essa distinção. Elas estão juntas, mas e talvez no meio do caminho a gente vai entender melhor o porquê eu trago essa distinção aí. O importante é saber, nós estamos falando sobre pastoral de conjunto. Uma pastoral de conjunto, ela vai favorecer a evangelização. Se não houver pastoral de conjunto, numa paróquia, numa diocese, não conseguimos evangelizar. Entende? Então a minha pastoral, só ela por si, a sua pastoral da liturgia sozinha, não consegue evangelizar. Ela precisa entrar nesse grande dinamismo aí da evangelização. Senão a gente não consegue fazer o trabalho completo. Senão a roda não gira. Como surgiu a pastoral de conjunto na igreja? Vamos ler? Nasceu. Comunidades de irmãos e irmãs. Orgânica e articulada. Ok, vamos ali ver o que é o Concílio Vaticano II. Vocês lembram disso? Concílio Vaticano II aconteceu lá entre os anos 62 e 65. Foi um grande encontro da igreja, convocado pelo Papa João XXIII.
foi concluído pelo outro Papa Paulo VI, e neste concílio, neste encontro, surgiram novidades nas questões teológicas, na hierarquia da Igreja. Costuma-se dizer que o Concílio Vaticano abriu as portas da Igreja. Um novo ar, um novo modo de ser Igreja surgiu nesse concílio. Aqui alguns exemplos, a divisão do poder do Papa com outros cardeais, as missas passaram a ser rezadas na língua de cada país, a abertura da igreja para os tempos modernos, entre outros aspectos. Então é lembrar que a pastoral de conjunto, ela surge aí em 1962, com esse grande encontro. Daí foi crescendo essa ideia de que nós precisamos trabalhar em conjunto, envolvendo, participando. Então, quando nós dizemos que nasceu a partir da renovação da igreja provocada no Concílio Vaticano II, é para a gente entender que nesse concílio houve uma nova compreensão da igreja, que é uma rede de comunidades. Recentemente a igreja no Brasil tem retomado essa ideia, Nós somos uma rede de comunidades. Uma paróquia formada por várias comunidades, uma diocese formada por várias paróquias. Nenhuma está separada da outra. Somos uma rede, como uma rede mesmo, que está interligada. Então, nós somos uma rede de comunidades de irmãos e de irmãs. Não somos estranhos, nem esquisitos um ao outro, somos irmãos e irmãs. E a ação pastoral que vamos viver nessa igreja, ela se dá de forma global, orgânica e articulada. Não é algo isolado, nem personalista, não é a vontade de alguém, não é um bispo que diz como tem que ser, não é um padre que determina como deve ser. Nós definimos, trabalhamos, organizamos, planejamos, desenvolvemos de uma forma global, orgânica e articulada a nossa pastoral. Então ela surge com essa ideia. Nós que hoje cada um tem um trabalho pastoral, nós não nos fechamos no nosso grupo. As pessoas que fazem parte do nosso movimento, do nosso grupo. Por quê? Porque sabemos que precisa haver essa rede, essa interação. E precisa ser organizado e articulado. Então surge com essa ideia. Quando ela nasce assim, ela precisa crescer a partir daí. Também houve a Conferência de Puebla. Vamos ler juntos? Em Puebla, em 1979, o episcopado latino-americano assim definiu a pastoral de conjunto. Ação global, orgânica e articulada, que a comunidade eclesial realiza sob a direção do bispo, destinada a levar a pessoa e todos os membros à plena comunhão de vida com Deus. O que foi a Conferência de Puebla? Já ouviram falar disso? É o quê? Uma conferência dos bispos da América Latina que se reuniram em Puebla de Los Angeles, no México, no ano de 1979. Ela foi, nessa conferência, esse grande encontro foi inaugurado pelo Papa João Paulo II, e o tema principal tratado nesse encontro dos bispos latino-americanos foi a evangelização. A missão fundamental da igreja é evangelizar. Hoje, aqui, de olhos abertos para o futuro. Esse foi o grande tema da Conferência de Puebla. É por isso que ele inspira a pastoral de conjunto, porque ele vai dizer que nós só seremos uma igreja, de fato, que consegue evangelizar se nós tivermos uma ação global, orgânica, articulada, que a comunidade vai realizar, a igreja vai realizar, tendo a cabeça, uma direção do bispo, destinada a levar toda a pessoa e todos os membros aonde? Plena comunhão de vida com Deus. Se não for esse o objetivo da igreja, não tem por que a gente existir. Então, aqui na América Latina, tivemos esse encontro que
definiu, nos dá essa direção. Precisamos trabalhar na igreja assim. A pastoral de conjunto... Eita, quem tem dor nas costas aí? Vamos ler ali? A pastoral de conjunto... É como uma espinha dorsal, na qual fraternalmente se equilibram os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, dispostos a caminhar numa perspectiva da pastoral em comum. Acho que não precisa explicar muito, né? Essa espinha aqui já nos dá toda uma ideia de como é, o que é uma pastoral de conjunto. Quer dizer, o corpo todo, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo, né? E essas, como é que são as vértebras, né, de uma coluna? Elas são como que as nossas pastorais, nós que estamos aí. Então, cada vértebra, cada coluna, cada pedacinho da nossa coluna tem a sua missão, mas elas estão unidas, estão interligadas, não estão separadas. Uma grande multidão o seguia. Trabalha junto. Diz que ele operava agora, em favor. Se der um probleminha aqui em cima na coluna, como é que chama a doença que está aqui em cima? Estava próximo à Páscoa, a cervical festa dos aqui. judeus. Agora, se der outra levantando aqui, os olhos e vendo lombar, que uma grande já é uma doença diferente, né? Ao seu encontro. Imagina numa igreja. O Toninho Vicente está falando hoje. Vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso a prova. Imagina uma igreja que tem uma espinha dorsal doente. Uma pastoral. Oi, o que eu fiz? Uma pastoral lá em cima, como uma vértebra doente. Ela vai atrapalhar toda a vida de todo o restante da igreja. Uma diocese, um movimento que não esteja interligado de modo orgânico, articulado, viver sozinho. Uma pastoral que quer viver sozinha, ela vai provocar uma doença, vai provocar problema. Né? Imaginemos as nossas pastorais da nossa paróquia. Né? Se uma pastoral começa a viver do seu modo, a fazer as coisas que não estejam articuladas com o restante, vai provocar algum problema, vai dar dor. E todo o corpo vai sofrer. Então a pastoral de conjunto vem para amenizar, não é que vai eliminar os problemas. Né? Não elimina os problemas surgem, mas ela vem para amenizar. A gente vai fazer uma pastoral de conjunto para que a gente possa prevenir. A gente toma um remedinho antes da doença aparecer. Numa perspectiva da pastoral em comum. Isso é um detalhe importante, vocês já falaram isso no início. Então, imaginemos sempre a pastoral de conjunto como uma espinha dorsal. Ela precisa estar bem, para que toda a igreja esteja bem, para que a gente possa evangelizar bem. As comunidades presentes. Muito bem, vamos ver um pouquinho a pastoral de conjunto inspirada na Bíblia. Nosso. Principalmente na experiência das primeiras comunidades cristãs. E aí vamos olhar um pouquinho o texto dos Atos dos Apóstolos. Eu queria uma pessoa para fazer a leitura bem calma e tranquila desse texto. Quem gostaria? Vamos ler aí e ver o que tem aqui nesse texto que inspira uma pastoral de conjunto na nossa vida, na nossa igreja. Atos dos Apóstolos. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam e o ensino dos apóstolos e a comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em cada casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ótimo. Quais as palavras-chave ou ideia que nos fala de pastoral de conjunto nesse texto bíblico? Já imaginaram se esse texto fosse, algumas palavras fossem diferentes? Vamos imaginar ali. Alguns se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Alguns iam na catequese. Alguns tinham temor, estavam cheios de temor, outros não. Imaginemos diferente esse texto. Os que criam mantinham-se unidos, mas não tinham tudo em comum. Cada um cuidava das suas coisas. Não vendiam suas propriedades. Não eram todos que distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nem todos reuniam-se no pátio do templo. Somente alguns iam para partir o pão na missa de domingo. Juntos não eram todos que participavam, eram só os mais idosos que iam nas refeições em comum. Alguns iam não com tanta alegria, nem com tanta sinceridade de coração. Entende? A gente pode fazer uma leitura diferente? E se a gente fizesse uma leitura aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, Várzea Paulista? A gente reescrever esse texto aí, a gente diria o quê? Como é que a gente ia escrever esse texto? Dá para dizer que todos aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados? Dá para dizer que está havendo um acréscimo de 3.000 pessoas na nossa comunidade? Ou de 20 pessoas, sei lá? Dá para dizer que aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes todos se dedicam ao ensino? O que é o ensino? A catequese? Dá para dizer que todos estão pensando numa formação? Olha tanto espaço que tem aí. O que vocês acham? Dá para dizer que na nossa paróquia, todos os dias, continuamos a nos reunir no templo? Todos partimos o pão? Participamos da Eucaristia? Será que todas as famílias comem juntos as suas refeições? Me digam, estou só jogando pergunta. Fácil de responder essa, né? Só lá na China, né? Isso aqui, esse texto, é uma inspiração para a gente pensar o quanto nós precisamos crescer numa pastoral de conjunto, porque não significa a gente ter só o nosso grupinho da liturgia, catequese, dízimo, isso e aquilo, e achar que a nossa pastoral é só aquilo e que a evangelização já está acontecendo por causa daquilo. Ela envolve toda uma vida, a vida das pessoas, a vida
particular, a vida das famílias, o cotidiano, a vida dos pequenos e dos idosos, de todos. Então, pastoral de conjunto é pensar longe, é pensar, como diria, uma ação global, é pensar alto. Não é a gente ficar pensando pouca coisa. Pastoral de conjunto deve nos levar a sonhar bastante, a ser como essa comunidade. Isso assim, desse modo sim, conseguem viver uma pastoral de conjunto. Por quê? Porque todos se envolvem. Porque todos sentem-se chamados. Enquanto só alguns se sentirem chamados, ainda não teremos uma pastoral de conjunto. Enquanto só alguns tiverem que fazer todo o trabalho, ainda não seremos uma pastoral de conjunto. Agora, quando todos... Outro texto bíblico, vamos ler junto esse ali? A multidão... Uma só alma e um só coração. Essa é a essência da pastoral de conjunto. É a essência da nossa igreja. É assim que nós vamos conseguir evangelizar, tendo uma só alma e um só coração. Certo? Contribuição? Comentários? Avante. A pastoral de conjunto de Jesus como nosso modelo. Só umas 3 pinceladinhas de como Jesus fez a sua pastoral. Até é uma ideia bonita de a gente olhar para Jesus, por exemplo. Com quantos anos Jesus começou a sua vida pública? O significado mais do... Quantos anos de idade ele tinha quando ele apareceu? 30 anos. Depois disso, ele ficou por 3 anos fazendo o quê? Pastoral, evangelizando. E depois, nós celebramos agora o Tríduo Pascal, mais 3 dias, Jesus ficou celebrando. Vejam, 30 anos Jesus se preparou. 30 anos ele estudou, ele pegou livro, ele foi na faculdade, ele estudou, ele foi nos encontros de formação, ele conversava, ele foi buscando se aprimorar por 30 anos. Para depois ele fazer uma pastoral de quantos anos? 3. E ele celebrou quanto tempo? 3 dias. Às vezes nós fazemos totalmente o contrário. A gente se prepara 3 dias. Acha que já está bom? 3 dias, já sei tudo, já é suficiente. Não é? Ou a gente celebra 30 anos. Dá para fazer as duas comparações também. A gente celebra porque a gente vai à missa, terço, reza, comunga, por um longo tempo. Estou só fazendo essas comparações assim para a gente pensar como é que é a nossa pastoral, como é que a gente se prepara ou não se prepara. Quanto tempo da vida a gente gasta para uma preparação? Quanto tempo da vida a gente gasta para a celebração? Jesus gastou 30 anos da sua vida se preparando para trabalhar na pastoral dele por 3 anos e celebrar 3 dias. A sua paixão, morte e ressurreição. Às vezes a gente faz isso, né? Se prepara pouco e celebra demais. É pastoral de conjunto isso? Sei lá.
Mas a gente olha para Jesus e vê ele, e olha para Jesus como nosso modelo, como olhando para a sua transparência, que mais? E o vigor que impregnavam cada palavra e gesto. Então não foi à toa que ele foi fazer a pastoral. Cada palavra e cada gesto mostrava o que ele estava querendo. Por que ele estava ali? Será que nossas palavras e nossos gestos mostram também o nosso dom, a nossa vontade de evangelizar? Será que as palavras e gestos da pastoral que pertencemos são evangelizadores? Ou são cumpridores de normas, às vezes pesadas, difíceis? O que mais? Jesus era... Ele anunciava e ele era aquilo que ele anunciava. Não havia, você olhar para Jesus e olhar para Deus, a vontade de Deus, você não consegue ver diferença. Está presente em Jesus a vontade de Deus. Está presente em Jesus a verdade do Evangelho. Na pessoa dele. Será que na minha pessoa, na sua pessoa está a sua pastoral? O seu dom de evangelizar? Ou você é um funcionário da sua pastoral? Ou eu sou um funcionário da minha igreja? O que mais? Sua pastoral era organizada e articulada de acordo com os planos e a vontade do Pai. O que determinava a pastoral de Jesus eram os planos e a vontade de Deus, que ele chamava de Pai. Será que a nossa pastoral também está alicerçada aí na vontade de Deus? O nosso modo de fazer pastoral é a partir da vontade de Deus? Às vezes da nossa vontade, às vezes das nossas convicções, das nossas interpretações. Então olhar para Jesus como modelo de quem fez uma pastoral de conjunto, porque ele se misturava na sua pastoral. Muito bem, agora lá em vermelho está assim, o que é? Vamos dar algumas pinceladinhas aí, o que é pastoral de conjunto? Uma pessoa para ler o primeiro pontinho lá em cima. Trata-se de uma mentalidade, um espírito que norteia a ação evangelizadora da igreja, dioceses, paróquias e comunidades. Então, o que é pastoral de conjunto? Pode ficar com o microfone aí contigo, segura aí. Pastoral de conjunto é uma mentalidade, é um espírito que vai nortear, vai dar o norte, a direção da ação evangelizadora da igreja. Então essa mentalidade, esse espírito, essa coisa que está lá escondidinha, que a gente não vê, mas ela é o que faz mover a ação evangelizadora, seja numa diocese, seja numa paróquia, ou seja numa comunidade. Então é preciso assumir esse espírito, essa mentalidade de pastoral de conjunto. O que mais? É um esforço de aglutinação e articulação de metas e princípios na ação evangelizadora. Então, quando a gente quer fazer uma pastoral de conjunto, a gente precisa ter esforço, fazer força, não é? Não dá para fazer pastoral de conjunto na moleza, achar que vai cair do céu. É preciso um esforço de aglutinação e articulação. Aí lembramos da espinha dorsal, é articulada. Um esforço de aglutinação e articulação de metas e princípios. A gente precisa saber quais são as nossas metas, o que a gente quer atingir, quais os princípios que a gente quer desenvolver. É preciso ter clareza. Para ter uma ação, uma pastoral de conjunto, é preciso ter muita clareza. O que mais que é pastoral de conjunto? Quando os esforços todos
estão voltados para as linhas pastorais. Ok. Todos os esforços de todas as pastorais, de todas as pessoas, estão voltados para as nossas linhas pastorais. Nós acabamos de ter uma assembleia paroquial, em fevereiro. Não foi? Tivemos a assembleia diocesana, regional, diocesana e paroquial aqui em fevereiro. Foram ali definidos algumas prioridades. Não é isso? E a partir daí foi composta, acho que uma equipe para organizar as linhas de ação dessas prioridades. Que estamos aí aguardando quais são essas linhas de ação. Não é verdade isso? Todas as pastorais devem estar com os olhos voltados para estas pistas, essas linhas, essas metas que vão surgir aí. Pode ser que venha alguma coisa que é lá da pastoral da caridade, mas a liturgia vai estar vendo como, no seu campo de ação, articular, desenvolver isso. Então, todos nós somos chamados a nos voltarmos, a ter esse esforço de voltar o nosso olhar para as linhas pastorais. O que mais? Que é pastoral de conjunto? É viver a missão de cada pastoral e todas caminham no mesmo objetivo. Tá claro isso? Cada pastoral vai viver a sua missão e todas vão caminhar no mesmo objetivo. Não existe uma pastoral com objetivo diferente da outra, no sentido de que não seja para aglutinar e articular os nossos esforços, as nossas energias e a nossa fé. Todos precisamos, se tem alguma pastoral, algum movimento, algum grupo que não está em sintonia, vai ser como uma vértebra doendo na coluna. A pastoral de conjunto tem a tarefa de promover a unidade na igreja. Vocês já falaram isso no início. A pastoral de conjunto, ela promove a unidade. Nós vimos ali os textos bíblicos que mostram que todos estavam seguindo o mesmo objetivo. Todos tinham a mesma mentalidade. O que é pastoral de conjunto? É o alicerce da estrutura pastoral fundamentada numa espiritualidade de comunhão. Ok, aqui tem algo muito importante. A espiritualidade de comunhão. Uma pastoral de conjunto só consegue se alicerçar, crescer, sobreviver, se ela estiver presa numa espiritualidade Tem várias espiritualidades por aí. Não existe uma única espiritualidade só. A gente pode encontrar várias. Tem espiritualidade cristã e tal, mas a gente vai encontrar vários modos de se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus. Se nós vivemos uma espiritualidade de comunhão, aí sim nós estaremos fazendo a pastoral de conjunto acontecer. Agora, se nós nos alicerçarmos numa espiritualidade intimista, pessoal, se nós olharmos, por exemplo, como muitos irmãos de igrejas evangélicas, essas neopentecostais, vivem a sua espiritualidade a partir do quê? Da cura, do ganhar mais, né? Da prosperidade. Não é espiritualidade de comunhão isso. Entende? Um grupo ou um movimento na igreja que é fechado não está vivendo comunhão. E aí não vai nunca promover uma pastoral de conjunto. Então é preciso desenvolver uma espiritualidade de comunhão. Está em sintonia com essa mentalidade, com esse espírito que vai nortear a nossa ação evangelizadora. Essa espiritualidade que nós precisamos alimentar em nós. Não estamos separados e não devemos nunca estar separados. A comunhão, aquilo que nos faz próximos. O que é excomunhão? Já viram alguém excomungado? Você já foi excomungado alguma vez? Graças a Deus.
O que é excomunhão? É uma pessoa que está... É a igreja que excomunga? Não. É a própria pessoa? Pelo modo de ela agir, de falar, seja lá o que for, ela mesma saiu da comunhão. É por isso que a igreja diz também, olha gente, cuidado, aqueles que não têm lá, por exemplo, matrimônio, não participem da mesa da comunhão. Por quê? Porque ela mesma está dizendo, eu estou fora desse ambiente. Eu mesmo não estou comungando com aquilo que os meus irmãos comungam. Então, não é a igreja que impede, é a pessoa que deu o passo para trás. Então, essa espiritualidade de comunhão é a gente se sentir junto. Eu estou com você, então nós formamos uma espiritualidade como nós somos, estamos em comunhão, então formamos uma pastoral de conjunto. Se não acontecer isso, vai ser muito difícil. Seja bem-vindo, irmão. Ok? Agora vamos ver o que não é. O que não é? Vamos trocar cadê o microfone? Outra pessoa vai ler agora. Quem? Quem gosta de ler? A Rose? Então diga, Rose, o que não é uma pastoral de conjunto? Não é uma nova pastoral se não for implantada na igreja, nem uma pastoral específica, alinhada às outras pastorais, como a pastoral da saúde, liturgia, dízimo, dentro e tantas outras. Tá claro isso, né? Vocês sabem melhor do que eu que não é uma pastoral a mais. Agora vamos então criar a pastoral de conjunto. Não. Não existe isso, não é essa a ideia. Ela não é uma pastoral como as outras, mas ela é uma linha, é uma coluna vertebral que une todas as pastorais. Então ela não é uma nova pastoral que vai ser implantada na igreja, ela é uma mentalidade, uma espiritualidade. O que mais, Rose? Não é padronizar as pastorais, nem desfigurar a variedade dos dons, carismas e serviços presentes nas comunidades. A busca da unidade não abafa a criatividade nem a ação do Espírito Santo. Cada grupo ou cada movimento eclesial, com a sua espiritualidade e objetivos específicos, coloca-se em sintonia com as metas que a igreja como um todo desejar alcançar. O que é isso? Me expliquem. Quem que entendeu esse negócio aí? Vamos lá, Ferigato. Isso. Uhum. Não é a gente colocar tudo dentro de uma forma, um padrãozinho, que a gente vai ter que ser assim, porque a outra pastoral fez assim, eu também tenho que fazer, porque a outra não pode isso, eu também não posso. Não podemos entrar nesse jogo de comparação e nem de padronização. Não é porque uma faz, a outra faz, uma não faz, a outra não faz. Então a gente não é padronizar as pastorais, mas também não é desfigurar ou tirar essa capacidade dos dons, dos carismas que está presente na nossa vida. Deixar que a criatividade, que a novidade vá surgindo, as ideias surjam, as pessoas novas tragam coisas novas. Então, a pastoral de conjunto, ela favorece isso. Então nós não podemos deixar que isso acabe. Não abafar a criatividade e nem a ação do Espírito Santo. Cada grupo ou movimento da igreja coloca-se em sintonia com as metas que a igreja como um todo deseja alcançar. Então a gente centralizar as nossas forças. Por fim, o que não é pastoral de conjunto? Não é
fusão, junção de pastorais. É aquilo que estava falando. Aham. Fusão. O que é fusão lá na... Hã? Quando você tem o gelo e ele derrete, acontece uma fusão, né? Vocês que são jovens. É isso? Quando a água esquenta e vira vapor, é uma... Sei lá. A ideia é que pastoral de conjunto não é uma junção de pastorais. Agora a gente vai se juntar e vai fazer tudo a mesma coisa. Ou todo mundo vai fazer de tudo. Também não. Senão vira bagunça. Então, isso não é pastoral de conjunto. Acabou? Vamos ver então agora o que impede a pastoral de conjunto. Antes de a gente entrar aí. Algum comentário antes de a gente entrar nessa parte? O senhor está quietinho hoje, seu Ferigato. Por quê? É sono? Não? Algum comentário, gente? Então vamos ver o que numa igreja, numa comunidade, numa diocese, impede a pastoral de conjunto. E aí a gente vai vendo e vai conversando se nas nossas comunidades ou na nossa paróquia tem algo assim acontecendo. Vamos lá? A falta de um cronograma formativo, uma linguagem comum, um calendário integrado, um planejamento estratégico pastoral. Se não tiver um cronograma, uma linguagem comum, um calendário, um planejamento, não existe pastoral de conjunto. E aí eu pergunto, na sua pastoral, na sua comunidade, existe um planejamento, um calendário? Começaram o ano estabelecendo, olha, 2022 nós vamos fazer isso, porque queremos atingir isso no final. Tem? O senhor disse que tem a nível paroquial. E aí, na pastoral que você pertence lá na sua comunidade, planejou alguma coisa? Ou está fazendo assim? Hoje eu quero fazer isso. Semana que vem. Agora, mês que vem, vamos fazer isso na nossa pastoral. Ok? Porque aí cada pastoral prepara, planeja, apresenta na sua comunidade, né, a nível paroquial, e aí quando chega na paróquia tem um planejamento. Quando vai para uma diocese, então assim, precisa começar lá onde a gente está. Precisa começar dentro do nosso coração, com o grupinho que a gente participa. O importante, às vezes, não é tanto as datas. Datas até é fácil de a gente colocar. Procura ali no calendário, escolhe um dia e tal, não é? O mais importante é o que nós queremos atingir, qual é o espírito que a gente quer viver esse ano, esse tempo, esse mês, né? Então a gente vai fazer coisas, a gente vai organizar atividades sabendo o que se quer atingir, não só por fazer. Então é importante, para que haja pastoral de conjunto, um cronograma, uma linguagem comum, um calendário, um planejamento estratégico pastoral. O que mais que impede? A ausência de momentos de fraternidade
partilha entre as pastorais. E eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, não pudemos fazer tanto, né? Momentos de encontro, de espiritualidade, de partilha, de comer um bolo junto, né? De dançar um vaneirão de vez em quando na festa do padroeiro, não é? Viver mesmo momentos lúdicos, de descontração, de fraternidade. Eu me lembro aqui o dia que nós tivemos o almoço na Assembleia. Foi o primeiro almoço depois da pandemia, né? Como foi agradável, como a gente estava precisando daquilo. Então, esses momentos de fraternidade, de partilha, precisa acontecer entre as pastorais. Entre as pastorais precisa acontecer isso. Dentro da pastoral, entre as pastorais, precisamos aprimorar esses gestos. O que mais que impede? A falta de vida, de espiritualidade, momento de oração comunitária comprometida. Quem não reza junto também não permanece junto. Eu acho que isso a nossa paróquia tem vivido, vocês têm alimentado isso há muito tempo, de retiros, não é isso? Momentos de espiritualidade, oração, para uma pastoral em conjunto, isso é fundamental. Como diz ali, quem não reza junto também não permanece junto. Porque é na oração que a gente vai também se aproximando do outro, vai gostando mais e compreendendo os outros, a partir da vontade de Deus. Então a espiritualidade ela é fundamental para uma pastoral de conjunto. O que mais que impede? Não ter metas paroquiais a atingir. Quem não tem meta, não tem o que atingir, né? Então, se nós temos metas, e aí eu lembro aquilo que falei antes, né, do fruto da nossa assembleia, vão aparecer aí as metas, as ações, aquilo que a gente precisa viver. Então, é conhecer, ler, aprimorar, planejar como cada pastoral vai fazer isso acontecer. Então, não ter metas é uma doença na pastoral. O que mais? Não conhecer a missão das diferentes pastorais existentes. Conhecer para respeitar. Eu só respeito uma pessoa quando eu a conheço. Eu só respeito a pastoral quando eu a conheço. Né? Então, é preciso nós termos essa curiosidade de conhecer mais. Não preciso participar lá para conhecer. Mas eu posso me aproximar, posso perguntar, eu posso dedicar carinho. Muitas vezes a gente dedica até uma falação maldosa, né? Porque está no nosso instinto, às vezes, humano isso. Eu acho que a minha é melhor que a sua, então eu vou colocar defeitos lá no seu trabalho para que eu possa ser enaltecido aqui. Né? Quando eu atrapalho o outro, eu acho que eu estou crescendo. Então, isso impede uma pastoral de conjunto. O respeito à pastoral vizinha, à comunidade vizinha, a pessoa que faz um outro tipo de trabalho, ela é muito importante. Então, conhecer. O que mais que impede? A imaturidade humana e falta de inteligência emocional dos líderes e liderados. É um grande problema essa imaturidade. Quando nós somos líderes, principalmente líderes, animadores, coordenadores imaturos, qualquer coisinha nos deixa de bico, brabinho, porque o outro não gostou do que eu falei, então eu também não gostei dele, porque aquela lá fechou o livro na hora que era para abrir, porque bateu a porta na minha cara, porque me respondeu mal, porque... Eu preciso deixar essas coisinhas de lado, sabe? Não levar para o pessoal isso. Porque a pastoral não é pessoal. Nós temos um objetivo. Então, quando nós agimos na imaturidade, quando temos atitudes imaturas, e a gente tem sempre, né? Tem sempre. Mas não deixar que isso seja algo que nos domine, que seja predominante em nós. A gente pode até ficar chateadinho, mas não vamos agora criar um problemão porque o outro disse que eu sou feio.
Por favor, se eu sou feio mesmo, qual é o problema de me dizer que eu sou feio? Né? Agora eu faço um banzé por causa de pouca coisa. Principalmente os coordenadores, animadores. Não podemos agir de modo imaturo. Essa imaturidade humana impede uma pastoral de conjunto. Não levar nada para o pessoal. Porque nós não estamos ali somente no pessoal. Nós temos algo mais. Tem algo mais junto conosco ali. E a falta de inteligência emocional. Eita, e agora? O que é isso? O desequilíbrio, né? A gente não saber agir, não ter, às vezes, falar coisas, ter atitudes erradas na hora errada, a gente ser meio desequilibrado, fora da casinha. Lideranças que estão fora da casinha podem impedir uma pastoral de conjunto. Então a gente tem que ajustar o tico e o teco aí dentro da gente, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Senão vamos colocar em risco toda a missão da igreja, a missão da nossa comunidade ou da nossa pastoral. Então são coisas que impedem essa pastoral de conjunto. Acho que tem mais. Não. O que vocês me dizem disso? O que mais impede a pastoral de conjunto além disso, ou comentários? Se for para a gente falar besteira, é melhor a gente ficar calado, né? Então, muitas vezes, né, ele falava para a gente que é melhor a gente abrir o ouvido, escutar mais e colocar às vezes um esparadrapo na boca para não falar bobeira. Então, eu acho que é muito interessante isso mesmo. É isso? Falta de conhecimento, eu acho. Minha opinião, né? Então, eu acho que se você não conhece uma pastoral, como é que você vai coordenar? Então, você tem que ter aquele conhecimento e conhecer também o andamento da paróquia. Né? Então, conhecer como funciona uma paróquia, andar em sintonia com as outras pastorais, com o que está acontecendo, que aí quando surge às vezes até uma pergunta que te faz, você não vai saber responder, e também não sabe manter a sua equipe unida. O equilíbrio emocional também, como foi falado, também é muito importante. Né? Por causa das dificuldades que a gente tem que ter um equilíbrio muito assim, bem grande, para não levar para a pastoral aquilo que você está sentindo muitas vezes. Isso é uma igreja de maluco, né? Isso. O que mais? E eu acho assim, se a gente está à frente, principalmente como, às vezes, coordenando, seja a nível comunitário, seja a nível paroquial, você também valorizar aquela pessoa que está ali colaborando, por mais, né, igual, assim, a gente tem, vou falar dos grupos de rua. Os grupos de ruas têm as pessoas, né, os idosos, nós fizemos a Via Sacra na Semana Santa. O que tinha, assim, de pessoas idosas participando ali, com aquela fragilidade, que é até comovente para a gente ver. Mas o que a pessoa olha, mas o que pode fazer? Nossa, como que a presença daquela pessoa ali nos ajuda como pessoa, como né, pastoral, como agente de pastoral. Acho valorizar não só a minha pastoral, mas a todas, né? Todas elas têm assim uma função muito importante, e todos aqueles que estão ali oferecendo a sua contribuição, né, são importantes, né? Então acho assim muito, desde aquele que lê lá na frente, que
proclama a palavra, ou aquele que limpa lá a igreja, todos têm o seu valor, todos têm a sua, né, a sua importância dentro. E é isso que eu acho que a gente também tem que procurar, assim, valorizar, mostrar o carinho que a gente tem, né, com cada um que está ali. Um pouquinho para frente. Quem vai ler agora? Na prática, a pastoral de conjunto aposta onde? Aposta-se na eficácia dos conselhos de pastorais como instrumento articulador da evangelização, lugar privilegiado para... Isso, então a gente está olhando assim, a importância dos conselhos. Os conselhos têm essa grande missão de articular as pastorais. Se você é membro do conselho, você sabe que a tua missão não é só ali representar o seu grupo, a sua comunidade ou a sua pastoral, mas é promover uma articulação entre todas. Isso vai ajudar, vai fazer o quê? Quer dizer, um conselho de pastoral eficaz, ele estuda e aplica os planos pastorais das dioceses. Então precisa conhecer, estudar e aplicar. Renunciar às interpretações pessoais dos subjetivismos e do espontaneismo. Isso é muito importante. Uma pastoral de conjunto, quem se propõe a fazer isso vai ter que renunciar às suas interpretações pessoais. Eu acho isso. Eu entendi isso. Então é isso. Entende? Não é o que eu entendi ou a minha interpretação que é mais importante. Também não é o meu sentimento, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que fala para mim. Né? Então não é o eu o centro de uma pastoral de conjunto. É sempre o nós. Sempre aquilo que nos articula, que nos une. Vamos ter que abandonar o quê? O espírito de grupismo, as pastorais isoladas entram numa saudável crise de identidade que as reconduz ao núcleo de uma ação missionária pautada pela sociedade e pela ajuda mútua. Então, se nós estamos aí com pastorais ou com grupinhos, vão ter que entrar numa doença aí, como é que é? Numa crise saudável para rever a sua postura, quem é, como melhorar a sua presença. Então, uma pastoral de conjunto promove essas crises, promove essa revisão, promove... melhora a nossa presença e a nossa identidade dentro da igreja. Desmontar os esquemas internos de competição e concorrência pastorais. Acontece isso? Não, assim, tranquilo. Acontece competição, concorrência entre as pastorais? Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Uma pastoral de conjunto vai eliminando isso. Como? Uma pastoral de conjunto vai diminuindo essas concorrências, essas competições, essas comparações. Acho que melhorou numa até a questão assim. Até para trocar a coordenação, né?
estabelecer metas comuns na evangelização, aplicadas com criatividade, senso de comunhão e pertença à igreja, pode concretizar o ideal, as unidades na diversidade. Diminuir as diferenças de leitura e interpretação necessárias à contextualização dos planos nas distintas realidades nas quais estamos inseridos. Uma pastoral de conjunto vai fazer com que a gente tenha metas comuns de evangelização, com criatividade a gente vai aplicando isso, a gente vai dando espaço para a criatividade acontecer, não é algo fechado, formatado, né? Esse senso de comunhão, de pertença à igreja aumenta em nós. Por quê? Porque estamos cada vez mais envolvidos, participantes, né? Essa unidade na diversidade, ela fica mais firme. As diferenças nos unem, não nos afastam. E essa diferença também de leitura, de interpretação daquilo que é a nossa realidade, os nossos contextos, seja na igreja, seja na sociedade. A gente vai falando uma linguagem cada vez mais comum quando a gente tem uma pastoral de conjunto. Sabe, é diferente quando você se reúne numa assembleia, num grande encontro, um fala A, o outro, em vez de falar A, fala B, o outro fala Z. Quer dizer, são coisas assim, não conseguem ter uma linguagem comum, um pensamento comum, algo... Aí vira uma confusão, viram crises, Então, a pastoral de conjunto vai nos ajudando a ter mais harmonia em todos os aspectos. Bom... Vamos ler aí, para um bom funcionamento da pastoral de conjunto. Todo mundo. Mas não só. É preciso mesmo saber. Não somos uma empresa, que aí alguém não cumpriu a meta, ganha rua, né? Se a gente não atingiu, a gente não tem que passar o cargo para outro. Não, a gente não entra nessa lógica do mercado, né, de competição. Mas a gente precisa ter planejamento e cumprir aquilo que se planeja. Uma pastoral de conjunto, uma igreja que faz um planejamento em conjunto, ela tem que cumprir aquilo que planejou. Pelo menos buscar cumprir. Se nós fizemos uma assembleia paroquial agora, estabelecemos caminhos, vamos caminhar por esses caminhos, não vamos deixar ele só escrito no papel. Vamos viver aquilo que nós escolhemos na assembleia. Nem tudo... Quer dizer, saber que não somos nós os que determinamos a evangelização. O Espírito que vai nos movendo. É o Espírito de Deus que vai determinando o nosso caminho. Então, se a gente não deixar espaço para o Espírito de Deus, não temos pastoral de conjunto. Isso quer dizer também que a gente tem que planejar? Tem. Tem que fazer? Sim. Mas saber que as surpresas podem acontecer. Talvez no meio do caminho você tenha que mudar a estratégia. Tem que rever uma decisão. Talvez no meio do caminho tenha que ser trocado uma coordenação. Não importa, não tem problema. Mas é saber dessas novidades que a vida vai apresentando, que o Espírito vai surgindo. Que o Espírito vai fazendo surgir. Vamos lá?
Certo? Precisa explicar isso? Não, né? Nosso tempo está passando, vamos avançar um pouquinho? Pastoral de conjunto tem muito a ver com o que o Papa Francisco tem nos insistido nesses últimos tempos, que é a questão da sinodalidade. Uma pessoa para ler o que o Papa Francisco está falando sobre sinodalidade. Todos somos chamados a participar na vida da igreja e na sua missão. Se falta uma participação real de todo o povo de Deus, os discursos sobre a comunhão correm o risco de permanecer pias intenções. Isso. Então todos, a sinodalidade é isso, né? Todos participarem das decisões, daquilo que a igreja nos oferece. Participar da vida da igreja e da sua missão. Se falta a participação real das pessoas, e aí a gente olha a nossa pastoral de conjunto, né, onde um define, o outro faz, e o povo todo fica de fora, daí não é pastoral de conjunto, né? Se falta essa participação, todo discurso, todo texto bíblico, todo o olhar para Jesus sobre a comunhão, corre o risco de ser uma intenção muito piedosa, muito bonita, mas não passar de intenção. Então nós não podemos deixar esse tempo da sinodalidade que o Papa Francisco está falando, de a gente aprender com isso. E uma das coisas que ele veio nos falar, que o sínodo vai nos oferecer a oportunidade de nos tornarmos uma igreja que escuta. O Papa tem nos insistido muito ser uma igreja que escuta, escutar a si mesmo, escutar a Deus e escutar os outros. Fazer uma pausa dos nossos ritmos, controlar as nossas ânsias pastorais, às vezes somos ansiosos pastorais, para pararmos e escutar. Escutar o Espírito na adoração, na oração, escutar os irmãos e irmãs sobre as suas esperanças e crises de fé nas diversas áreas do mundo, sobre as urgências de renovação da vida pastoral, sobre os sinais que provêm das realidades locais. Então é preciso ouvir. Uma pastoral de conjunto, ligada com essa ideia da sinodalidade, nos faz líderes, agentes que sabem ouvir. Instrumentos que favorecem a pastoral de conjunto e a sinodalidade. Qual é o primeiro? Quem estava na Assembleia Paroquial, nós rezamos. Nós destrinchamos, né, o plano pastoral evangelizador da igreja no Brasil. É o documento da igreja. Um outro instrumento... O outro, nós temos plano pastoral na paróquia? Nós vimos o plano pastoral da igreja do Brasil, da CNBB, isso nós vimos na Assembleia. Aí nós temos também o plano pastoral da Diocese, que é renovado a partir da Assembleia Diocesana. E temos também o plano pastoral paroquial, que deve ser renovado também a partir da Assembleia Paroquial. Vocês conhecem o plano paroquial? Certo. E antes dessa Assembleia acontecer, existia um plano paroquial? Não existe pastoral de conjunto se a gente não conhecer esses documentos, certo? Como o senhor Ferigato está falando, a Assembleia nos trouxe elementos que estamos estabelecendo e vai ser apresentado. Vamos conhecer, vamos estudar, procurem, peçam, vão atrás, certo? Que eu vou fazer a mesma coisa também. Um outro instrumento que favorece a pastoral de conjunto é o quê?
Precisam de orientação, senão não sabe como andar. Outro instrumento? Outro instrumento? Outro instrumento? Outro? O que mais? Campanhas de solidariedade, campanha de limpeza, campanha missionária. Sabe, tem momentos que a gente precisa se juntar em mutirão, fazer uma grande campanha. Não podemos só ficar só na pastoral ou só na comunidade. É preciso momentos comuns que movimentem todo mundo da paróquia, que movimentem todas as pastorais da comunidade. É preciso celebrações comuns. Vocês lembram aqui o dia de Sábado Santo? Uma celebração onde estava toda a paróquia junto. Coisa bonita. Sabe, esses momentos aí de unidade fazem a gente entender o que é uma pastoral de conjunto. Porque estamos rezando todos juntos. Não que tenha que ser sempre assim, mas são momentos que nos mostram. E a gente tem que fazer isso acontecer. Então, sejam campanha de solidariedade, limpeza missionária, seja o que for. Sejam celebrações também importantes. Outra ferramenta, festividade dos padroeiros. Isto. Concluindo, porque o tempo já passou. Concluindo. Pastoral de conjunto é o quê? Então, se a gente sair hoje aqui, ali, como domingo vai passar na Globo esse negócio, né? E os repórteres vão nos procurar dizer o que é a pastoral do conjunto, a gente já sabe dizer? Sabe, né? Sabemos responder? Sabemos dar exemplo? O importante também é saber quais as posturas que nós precisamos assumir nas nossas pastorais, nas nossas coordenações, né, nos grupos que a gente participa. Como você ser um agente de uma pastoral de conjunto. Como você favorecer a pastoral de conjunto. Como você pode ajudar outros a entenderem o que é ser uma pastoral de conjunto. Por fim mesmo, é a nossa... Quem são os jogadores? As pastorais, não é? Então estamos dentro de um campo de futebol, cada um jogando na sua posição, mas todos queremos o mesmo objetivo. Eu iniciei falando que o nosso objetivo era evangelizar. As pastorais evangelizam. Se as nossas pastorais estiverem nessa mentalidade e nessa espiritualidade de conjunto, de comunhão. Vamos jogar nesse time? Amém, que bonito. Muito bem, gente. Alguma contribuição final? Comentário? Não? Nada? Não, mas é isso, concluindo só mesmo, acho que é isso mesmo, é o desejo de todos nós, né, de todas as pastorais, porque, igual acabou de falar, que todo mundo, né, a paróquia, as comunidades, todos ganham, né, quando a gente tem, e é
né, uma coisa assim que a gente vê que dá certo. Tem, né, tem tudo para dar certo, é só fazer acontecer, né? Eu vejo assim, na pastoral também, em todas as pastorais, um trabalha em sentido de um ajudar o outro. Porque o objetivo é esse, a comunidade só cresce na medida que tem uma espiritualidade e, no mesmo tempo, uma caridade um com o outro, que aí nasce o gol. O ideal é que todos nós trabalhamos no ideal do sentido de pessoa de Jesus Cristo. Eu vejo assim. Você ter uma pastoral que não está bem, né? E você ficar indiferente com aquilo ali, né? Porque, não é a minha pastoral, a minha está indo bem, né? Deixa eles que se resolvam lá, né? E não é esse, né? A visão, né? Que a gente vê que Jesus ele se preocupava em todos os sentidos, né? Preocupar com todo aquele que estava sofrendo, né? Então, acho que se a nós pudermos assim olhar com esse olhar de Jesus Cristo, as coisas começam, né, a ser diferentes na vida de todos, né, na nossa vida, na vida de todo mundo, né? O desafio é esse, né? A gente olhar para tudo isso e perceber o que pode melhorar, como é que estamos e onde queremos chegar. Tá bom, gente? Já são 9 horas. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos ficar de pé, então? Eu agradecer a Deus porque Ele nos conduziu nessa noite, que Ele nos abriu o coração e a mente, que Ele nos ajude a vivermos essa pastoral de conjunto, a estarmos todos motivados aí, iluminados pelo Espírito de Deus, motivados a fazer o gol. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, obrigado pela presença, também aqueles que vão assistir depois, que o Espírito do Santo sempre os acompanhe. Amém. Aleluia.